Fala pessoal, beleza? Seguinte, tô gravando esse vídeo aqui já no domingo, ainda no domingo, dia 4 de agosto, e tô programando ele para segunda de manhã porque a gente teve a notícia aí, logo após o término da nossa live aqui no Mídia Esmeraldina, da demissão do Zanardi, né? O Márcio Zanardi foi demitido, né? Logo após que a gente acabou a live, a gente estava esperando ali um sinal, alguma notícia, porque ele não tinha feito a coletiva pós-jogo, né? O Zanardi não foi para a coletiva. E aí, logo depois que a gente terminou a live, veio uma live meio que surpresa do Lucas Andrino e ele confirmou o desligamento do Márcio Zanardi da sua comissão técnica, né? E esse vídeo aqui é para comentar sobre isso, tá? Antes de tudo, eu peço para você se inscrever aqui no canal, se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina caso você ainda não seja inscrito, deixe o seu like também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas e, claro, o seu comentário. Deixe o seu comentário o que você achou da demissão do Zanardi, se acha que demorou, se acha que foi justa. Eu já dei minha opinião, inclusive, sobre isso na última live, mas vou falar aqui de novo. Bom, vamos lá. Zanardi demitido, galera. Todo mundo sabe, eu fui muito paciente com o Zanardi. Eu ainda acredito, tá? Eu vou falar isso aqui. Eu ainda acredito que ele é um treinador com muito potencial. Muito potencial, assim. Eu acho que ele é um treinador muito inteligente, um cara que é moderno, entende tática, mas que infelizmente ele, quando entrou numa crise no Goiás, ele não conseguiu sair. E aí eu vou até pegar aqui uma frase que um perfil lá no Twitter, o Todo Dia um Gol do Goiás, eu não conheço ele, mas ele falou uma frase para mim que foi perfeita. O Zanardi falava muito que pressão é um privilégio, e realmente, ele falou isso diversas vezes nas coletivas. Só que quando a pressão realmente começou para cima dele, ele não conseguiu sair. E eu acho que isso que pegou. Quando a pressão realmente é um privilégio e vai acontecer com qualquer treinador, ele não ia se isentar disso. Mas quando começou, ele não conseguiu sair daquilo, ele não conseguiu mostrar uma reação. Inclusive, o poder de reação do Goiás nessa Série B é péssimo, né? E isso passa muito por ele, porque se você inclusive for reparar, o Goiás só venceu um jogo de virada nessa Série B, que foi contra o Guarani, que o Goiás começou perdendo e virou o jogo. Mas na grande maioria dos jogos, se o Goiás não começa ganhando, ele não consegue reagir, né? Então, isso mostra muito como o time do Zanardi era um time muito sem personalidade. Era um time que no começo tinha bastante personalidade, era um time organizado no começo da Série B, ganhava os jogos até com categoria, porque tem bons jogadores, tá? Mas logo depois que a pressão começou, o time perdeu essa personalidade, o time ficou uma bagunça. Ele no começo ele ficava defendendo o que ele chamava de plataforma, né? Que era aquele modelo de jogo e aquele esquema com três zagueiros que eu repetia, para mim não era o problema mesmo. Só que a pressão foi tanta em cima dele que ele acabou cedendo e acabou fazendo ali algumas mudanças nessa plataforma. Tanto que nesse jogo contra o Novo Horizontino, o Goiás não jogou com três zagueiros, o Goiás jogou com dois. Né? Ele foi testando outras formações táticas ali em jogos importantes. Né? Ele jogou, por exemplo, com 3-5-2 contra o São Paulo, hoje ele jogou com 4-3-3, enfim, depois um 3-4-3 também ele jogou em outro jogo. Então, assim, ele foi mexendo bastante nessas formações e, cara, ele parecia perdido. Ele parecia só tentando fazer alguma forma do time voltar a vencer, mas o time parecia não entender mais o que ele queria. O time também, acho que tem uma grande parte de culpa nisso, tá? Para mim é 50% de culpa do Zanardi e 50% de culpa dos jogadores. A gente não pode tirar os jogadores da reta, porque os jogadores são bons, tá? O Goiás tem um bom elenco para a Série B, mas é um time que se perdeu completamente. É um time que até a vontade de vencer sumiu em muitos jogadores, tá? E eu tô falando, por exemplo, do Marcão, que já não vem jogando bem há muitos jogos e é um bom volante. O Galhardo, que a gente sabe que é um bom jogador, mas já tem muitas partidas aí que não vem atuando bem. O Sander, que vem fazendo uma temporada péssima. Então, assim, são vários jogadores que eu sei que rendem na Série B, a gente sabe disso, que foram contratados para isso, mas que não vem jogando bem há muitos e muitos jogos. E principalmente a postura do Goiás fora de casa, cara, era bizarra. O Goiás jogava como se fosse um time de Série D enfrentando um time de Série A contra qualquer equipe quando joga fora da Serrinha. O Goiás não se impõe, o Goiás não tem criação. Então, cara, assim, eu acho que demorou muito para demitir o Zanardi, tá? Tive fé,
tive fé que ele realmente ali, em algum momento, ele poderia sair daquela fase ruim. Inclusive, quando ganhou do Guarani, mesmo jogando mal, eu achei que ele poderia ser um ponto de partida para ele recuperar o prestígio dele, né? Só que aí veio o jogo contra o CRB, que era pra gente ter ganho, o Sander fez aquilo, e aí depois da derrota pro São Paulo também com uma outra expulsão, o jogo de hoje, cara. Então, assim, chegou no momento em que o Goiás ele tem a obrigação de subir, ele tem ainda um segundo turno pela frente, e não dava mais pro Zanardi continuar sendo o técnico do time, porque ele já mostrou nessas várias semanas que não consegue sair dessa má fase. E a gente precisa agora de um treinador com peito suficiente para falar para esses jogadores que eles conseguem jogar bem, né? E acho que eles sabem disso, né? Fazer com que esses jogadores joguem bem de novo e que tente algo diferente, né? E que tente algo ali que seja, infelizmente, baseado ali no imediatismo, no resultadismo, que é uma coisa que eu não gosto, que é uma coisa que eu gostaria que o Goiás abrisse mão. Só que nessa temporada o Goiás ele tem uma obrigação de voltar para a Série A, tá? É uma pressão muito grande para voltar para a Série A. E o Goiás tem um bom time para isso. O Goiás tem elenco. Só que agora ele precisa se organizar de novo. E infelizmente com o Zanardi isso não vinha acontecendo. Lamento muito, porque acho ainda que ele vai ser um grande treinador, tá? Como eu disse, acho que ele é um treinador com potencial. Mas infelizmente ali pro Goiás ele ainda não estava pronto para o desafio. Quem sabe ali em outro time ele consegue engrenar. Outros nomes aí já estão sendo cogitados no Goiás, logo após o anúncio da demissão do Zanardi. Um deles é o Enderson Moreira, que na verdade é o nome até mais cogitado no momento. O Enderson Moreira, não sei se vai ser confirmado, mas já adianta que tem minhas dúvidas em relação a ele, tá? Eu sei que ele é um treinador bem mais experiente que o Zanardi, o que pode ser um ponto positivo, mas é um treinador aí que não vem de bons trabalhos aqui no Brasil. Tá? Principalmente o último que ele teve, que foi no Sport ano passado, que ele tinha a faca e o queijo na mão para subir o Sport para a Série A e ele falhou. Ele também, quando entrou ali numa má fase com o Sport, ele não conseguiu sair. E essa é a minha preocupação também em relação ao Enderson, tá? Os últimos trabalhos dele, inclusive, que ele teve no Goiás, não foram muito bons. Seria a quarta passagem dele aqui no Goiás, inclusive. A gente tem também um outro nome aí que agora está sendo cogitado, que é o Wagner Mancini. O Wagner Mancini ele foi demitido do Atlético também nessa noite de domingo. Não conseguiu fazer com que o Atlético vencesse os jogos. O Atlético está na lanterna da Série A. Também não sei se ele é a resolução dos problemas. Eu acho ele um bom treinador, tá? Mas eu tenho minhas dúvidas também, porque com o Ceará ele não conseguiu fazer o time jogar bem. Já tem um tempinho aí que ele não faz um bom trabalho. E no Atlético ele fracassou um fracasso muito grande que ele teve lá, né? Mas se bem que eu acho que ninguém vai livrar o Atlético ali do rebaixamento, porque aquele time realmente para uma Série A não está pronto. Série B já é uma outra parada. Mas ele também teria que ser ali um cara ali que fizesse esse ânimo voltar para os jogadores, esse bom futebol e organizasse realmente o time. Então, resta a gente aguardar para saber quem vai ser o próximo técnico do Goiás agora para o restante de 2024 e continuar tendo fé, que as coisas agora podem melhorar. Tenho medo de quem vai ser o nome, mas temo ali ainda pelo futuro do Goiás, mas a gente ainda tem aí 20 jogos, porque ainda tem um jogo atrasado que é contra o Amazonas do primeiro turno, mas o segundo turno inteiro agora também, para a gente tentar voltar para o G4 da Série B. É isso, esse é o vídeo de hoje, um vídeo meio que tive que gravar aqui depois dessa demissão, mas já vou deixar pronto aí para sair nessa segunda. Então é isso, galera, muito obrigado aqui pela sua audiência, deixa o seu like, comenta aqui embaixo e se inscreva no canal do Mídia Esmeraldina caso você ainda não seja inscrito. Valeu, vou ficando por aqui e lembre-se, a nossa voz não pode acabar.